Bem-vindos ao quinto episódio do podcast Sintoniza Mente e Coração. Isto é a liberdade? É este o tema que nós hoje vos trazemos no Dia da Liberdade. Celebramos hoje o Dia da Liberdade, o direito de nos expressarmos e vivermos livremente. E aqui neste episódio queremos dar espaço para explorar este direito e valor fundamental, que é a liberdade, mas dando-lhe aqui um sentido mais íntimo, mais pessoal. A liberdade para sermos nós mesmos. E é neste sentido também que eu passo a palavra à Jéssica e pergunto: Jéssica, o que é que para ti é a liberdade? Olha, antes de mais, olá a todos. E o que é para mim a liberdade? E é uma questão que me faz pensar muitas vezes, sabes? Porque às vezes dou por mim a pensar, e mais nestas alturas, não é? Porque ainda aqui há tempos falávamos das datas comemorativas e é precisamente isto que nos faz refletir um bocadinho na importância destes dias. E eu pergunto-me, é no fundo responder à pergunta com outra pergunta, que é: será que nós somos realmente livres? Porque há tanta... Hoje em dia temos tanta coisa na nossa vida que condiciona, de certo modo, a nossa liberdade, que o que é isto de ser livre nos dias de hoje? Porque eu acho que esta questão se adapta muito ao contexto, se adapta muito às nossas crenças e valores, como falávamos na última vez, se adapta muito, lá está, à nossa visão sobre as coisas e à forma como nós levamos a vida. Aquilo tem a ver muito com aquilo em que acreditamos, porque se eu sou uma pessoa que se rege muito pela forma como os outros pensam, o que é que os outros vão achar de mim, o que é que, se aquilo que eu penso ou que eu vou dizer vai ter um impacto no outro, então por isso eu vou deixar de dizer para não ser oprimida Julgada. Ou julgada, exatamente, por o julgamento do outro, não é? Então, eu acho que tu disseste, deixa-me só fazer-te uma pergunta dentro daquilo que tu acabaste de dizer. Que tu disseste, será que somos realmente livres? Mas falaste nas crenças e nos valores e aquilo em que nós acreditamos. Mas quando tu dizes aquilo em que nós acreditamos, mas neste momento tu pões o foco também no outro, o que é que o outro vai pensar, o que é que vai-me julgar, vai-me criticar. Como é que tu fazes essa... É isso que limita a nossa liberdade, na tua opinião, que os outros pensam, ou aquilo que eu penso do que os outros pensam? Sim, faz todo sentido e acho que é importante ressaltar isso, sim, porque às vezes estamos tão dentro do discurso e é importante clarificar essa situação, isso. Acho que sim, que é muitas vezes não é o que os outros realmente pensam de nós, mas o que nós achamos que os outros estão a pensar de nós. É aquela questão muito ligada aqui à vergonha, não é? Completamente, sim. E eu acho que isso, de certo modo, sobretudo aqui também ligado a este flow das redes sociais, porque eu sinto muito, e nós temos aqui um podcast e estamos sujeitas também à aqui crítica, ao julgamento, exatamente, seja sim. ele muitas vezes ponderado, consciente ou não. E acho que hoje em dia também temos que ter muita atenção com aquilo que dizemos e fazemos, porque tirado fora do contexto pode tirar-te ali o direito à liberdade. E acho que lá está, é uma questão muito complexa. Acho que a liberdade é conseguirmos agir face àquilo que acreditamos, face àquilo que sentimos, que queremos para nós. E nisso também entra aqui um bocadinho a questão da autodescoberta e do mindset. Sim. Mas será que conseguimos ser 100% nós em todas as facetas da nossa vida? Sabes que eu vejo isso também dentro desta perspectiva, por isso é que quando combinámos aqui o tema para este episódio, o dar aqui um sentido mais íntimo e mais pessoal, precisamente por isso, porque sobretudo nestes dias, e se nós formos ligar a televisão no dia de hoje, nós vamos ouvir altos discursos que falam todos disto, que é a opressão que houve antigamente, a necessidade da liberdade de expressão, a necessidade de podermos dizer, pensar, agir de forma livre. A questão é que efetivamente, no papel, nós conquistámos essa liberdade há 50 anos atrás.
Portanto, esta imagem de lutas históricas por direitos civis, os movimentos de libertação, os governos da democracia, tudo isso faz todo o sentido e sim, foi conquistado aqui em Portugal há 50 anos atrás. No entanto, ainda temos uma mentalidade, e tu falaste em mindset, temos uma mentalidade que ainda está muito associada à vergonha, que tu também falaste, e ao medo. E acho que é o medo e a vergonha que nos limitam na nossa liberdade. E para nós termos a dimensão que eu acho que nós queremos aqui explorar e queremos trazer para a reflexão para os nossos ouvintes, é precisamente a liberdade de eu ser eu própria, de olhar para dentro, de perceber o que é que me preenche, o que é que reside dentro de mim, valores e crenças sem dúvida alguma. Então as crenças podem ser altamente limitantes, mas também tenho que reconhecer os meus valores. Eu, por exemplo, no meu caso especificamente, eu tenho a liberdade como um dos meus principais valores. Só que liberdade para mim pode ter um significado diferente do que liberdade para ti. E isto às vezes também nos limita, porque eu sou livre, mas sou livre de fazer o quê? Sou livre de acreditar o quê? E se calhar é mesmo isto, reconhecermos a liberdade como um valor importante na nossa vida, mas no sentido de nos conhecermos e de nos permitir ser. A autenticidade entra aqui também como um aspecto importante para sermos nós mesmos, para sermos livres, de agirmos, de sermos em função daquilo que acreditamos efetivamente. E estás a dizer isso e estás-me a fazer lembrar aquela frase, eu agora não me recordo a palavra, mas a ideia é a tua liberdade termina onde essa acaba é a minha frase, outro. a minha liberdade acaba onde começa a liberdade do outro. Completamente isso. Isto. E é precisamente isto. Ser livre não significa que eu passe por cima dos outros, não significa que eu tenha que impor a minha vontade, porque eu acredito nisto e tenho que impor a minha liberdade. Isto já estamos a falar de extremismos e de outras situações. Mas eu sou na mesma livre de acreditar mesmo que o outro não compactua comigo. É a minha liberdade, não é a liberdade do outro. O outro tem a dele e é à maneira dele. E isso é importante também percebermos. Se calhar sim somos limitados na nossa liberdade por aquilo que vai implicar o outro. Mas isso não significa que eu não deixe de acreditar e de sentir quem eu sou. Eu acho que este tema é extremamente interessante e ao mesmo tempo subjetivo, porque lá está, não só muda em função da forma como cada indivíduo, cada sujeito vê a liberdade, a sua própria liberdade, mas também a nível histórico, cultural, contextual. Esta questão de liberdade também é moldada por os diferentes moldes nos quais nos inserimos da vida, não é? Eu acho que tu tens várias liberdades dentro de cada área da tua vida, não é? Portanto, é como se tivéssemos uma liberdade, mas ao mesmo tempo condicionada, e era isso que eu queria, no fundo, chegar ao início, que é, por mais livre que eu me sinta, será que isto é liberdade? Exatamente. Será que isso é liberdade no sentido literal da palavra? Sim, exatamente. É mesmo isso. Olha, sabes que, na minha opinião, nós e tu falaste nessa parte da crítica e do julgamento, e efetivamente isso é algo que nos limita, porque todos nós queremos, quer não, queremos passar uma imagem para as pessoas. E disseste muito bem, nós estamos a expor perante o mundo lá fora. É assim, se calhar, e porque ainda estamos no início, podem ainda não ser assim tantas pessoas, mas o nosso objetivo é crescer e, portanto, estamos aqui de forma consciente a dar de nós e a expormos. Vai haver pessoas que gostam, vai haver pessoas que não gostam, vai haver pessoas que dizem aquele episódio foi melhor do que este, aquilo já é discurso batido, já não interessa. É aquilo que nós acreditamos e estamos aqui a dar por aquilo que nós acreditamos. Então nós também somos livres de tratar este tema da forma que nós entendemos e que são as nossas crenças, os nossos valores que aqui estão. E é esta parte que também questionamos. Será que isto é liberdade quando nós, por exemplo, nos limitamos pelas expectativas da sociedade, pelas normas culturais, pelas convenções que já estão pré-estabelecidas? Porque existem regras, existem limites na sociedade que nos são impostos, e perceber se, quando nós
olhamos para essas expectativas, mais até as expectativas, porque os limites e as regras muitas vezes têm a ver com leis e aí Sim. há E um também sistema são penal precisas. por detrás, exatamente, que tem que regularizar, que tem que impor, lá está o tal limite, a minha liberdade acaba onde começa a do outro, isso também Exatamente. tem que estar estabelecido na lei. Mas eu ia aqui mais se calhar para as expectativas, porque isso é diferente, as expectativas de cada um é em função, e aliás, hoje em dia fala-se muito nisso, a liberdade, na igualdade de género, por exemplo, ou na pessoas que assumem uma identidade de género diferente, são livres de serem quem são e quem sentem que são. E muitas vezes há aí vastas discussões acerca desse tema e a pergunta é mesmo porquê que essas pessoas, ou porquê que isso é trazido para o debate? É porque as expectativas da sociedade não são congruentes com aquilo que essas pessoas muitas vezes assumem e pensam. E a pergunta é, será que isso é liberdade? Isso é liberdade? Dessa forma? E por isso é que eu acho perigoso e difícil hoje em dia também a exposição. Precisamente por esta questão, porque é importante falarmos das coisas, é importante desmistificarmos determinados assuntos, determinados temas que ainda são tabus na sociedade e é para isso também que criámos este podcast. Sim. Embora, claro, sempre com um cunho pessoal, não é? Com base naquilo em que acreditamos e pesquisamos também. E essa é a nossa liberdade. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu própria às vezes sinto aquele peso de pensar aquilo que vou dizer para que o impacto não seja tão danoso, digamos assim, ou mal interpretado, acho que é mesmo isso, mal interpretado por outros. Porque acho que hoje em dia, eu às vezes costumo dizer, acho que as pessoas estão com o sistema de defesa ameaça ali muito ativo, porque estão sempre à defensiva. E tu até podes, eu costumo dizer, não é o que se diz, é a intenção com que se diz. Completamente. E claro que nós temos que adaptar o nosso discurso à pessoa com quem estamos a falar, à sensibilidade e pronto, à pessoa que temos à frente, mas ao mesmo tempo acho que é extremamente desafiante hoje em dia termos a nossa opinião que não seja de acordo com aquilo que nos estão a impor que é o senso para comum, pensar. que é o senso comum. Que é o senso comum e nestas ideologias que hoje em dia estão cada vez mais a crescer e que acabam por ser extremamente deterministas e às vezes extremistas, porque a mudança, ainda há pouco falávamos que em 50 anos ainda não, a liberdade ainda a mente ainda não evoluiu lá o está. suficiente. E aqui esta questão da liberdade, o que é que realmente é liberdade, não é? Sim. E se em 50 anos isto mudou, há coisas que vão levar o seu tempo a mudar. E eu acho que às vezes não é. As pessoas não procuram respeito já, estão à procura de aceitação e de conformismo. E acho que este é o perigo. E isto trago esta ideia aqui também pela questão da liberdade e, sobretudo, das crianças. Porque quando nós somos adultos, nós temos as nossas crenças, valores formados, sabemos aquilo em que acreditamos. Bom, sabemos, deveríamos, mas Sim. não é o caso. Trabalhamos Mas nisso. já há uma consciência para isso. O adulto já é capaz disso. Agora, as crianças têm que ter espaço para se desenvolverem, para crescerem, para saberem aquilo em que querem acreditar. E acho que é importante, a propósito destas questões mais atuais e muitas vezes das redes sociais que disseminam informação que nem sempre é a mais acertada, acho que é importante percebermos que sim, é importante termos hoje em dia a liberdade de poder partilhar conteúdo e cada um tem direito a fazê-lo, mas acho que aí vai mais de uma questão também de percebermos, de sermos conscientes, autoconscientes e empáticos com o outro e não olharmos só ao nosso umbigo. E acho que nestas questões que estavas a referir e outras tantas que tentamos aqui instalar, acho que tem que haver liberdade sim, mas para sermos nós mesmos, não é para condicionar a liberdade do outro dizer o que pensa ou o que quer. A partir do momento em que ele não fere
a liberdade da outra pessoa, acho que todos temos o direito de ter opiniões divergentes. E acho que hoje em dia nós queremos um conformismo. Sabes que isso que Eu tu estás a prolonguei-me um bocadinho e se calhar foi um bocadinho subjetiva, mas... Isso que tu estás a dizer faz todo sentido. Sabes que eu, em algumas formações que dou sobre inteligência emocional e destes conteúdos dentro da área da inteligência emocional, uma das coisas que eu digo é, e aliás nós já falámos no pressuposto da PNL, tu disseste uma coisa importante, é a intenção. E um dos pressupostos da PNL é todo o comportamento tem uma intenção positiva. Por muito negativo o comportamento seja e que eu avalie aquele comportamento como desadequado, a pessoa que pratica o comportamento tem uma intenção positiva por trás. Se eu concordo ou não concordo com esse comportamento, com essa atitude, essa postura, isso é um problema meu. Lá está, mas a pessoa tem uma intenção por trás. O que acontece muitas das vezes é, e tu falaste em aceitação, aceitar uma ideia não significa obrigatoriamente que eu concorde com ela. E é isto que as pessoas às vezes não percebem. Muitas das vezes porque eu já lhe expliquei 1500 vezes qual é a ideia. Certo? E então? Ele não tem que aceitar a ideia, ela não tem que aceitar a ideia. Explicaste, se calhar encaixou, entendeu? Sim, senhora. E é precisamente eu acho que a tal questão de a minha liberdade acaba onde começa a tua liberdade, eu até posso aceitar a tua ideia, mas isso não significa que eu concorde com ela. E esta não concordância da minha parte também tem que ser aceita por ti. Mas o que acontece muitas das vezes, e tu falaste nas crianças, o que acontece muitas das vezes é eu querermos impor uma opinião. E isto não é liberdade. Se a pergunta aqui isto é liberdade, a minha questão aqui é definitivamente uma afirmação. Quando eu quero impor a minha verdade, e a minha verdade, a minha ideia, a minha forma de ver, a minha visão do mundo ao outro, eu posso partilhá-la, mas eu não a posso impor. E esta é a diferença, assim como a outra é livre de concordar ou não concordar com ela. Sim. O que seria aqui importante, e no respeito precisamente pela liberdade de cada um de nós, é percebermos que devemos aceitar sim opiniões divergentes, e eu talvez tenha que aceitar a opinião das pessoas à minha volta, mas aceitar não significa obrigatoriamente concordar. E acho que isto é algo que as pessoas baralham profundamente. Eu vejo isto, quando eu trago este tema às formações, há sempre uma discussão acesa. Eu não posso concordar com isso, mas eu não lhe estou a pedir para concordar. Apenas lhe estou a trazer esta visão e ninguém tem que concordar. Cada um tem a sua forma de pensar e o respeito por essa forma de pensar é que é a aceitação. Mas acho que lá está. E isto é liberdade, que sabemos isso e aliás, as pessoas que mais acreditam nisso e que defendem que tem que haver liberdade, temos que ser livres, temos que ser mentes abertas, são as que se calhar mais manipulam o discurso no sentido de fazerem o outro acreditar naquilo que elas mesmas acreditam. Sim. E há uma coisa, já que estamos aqui, é o dia da liberdade, eu sinto livre de falar isto, que é uma coisa que, lá está, é a minha opinião pessoal, mas eu vou falar. Força nisso. Que há uma coisa que me revolta assim, que agora é recente e que lá está bem muito esta questão também das redes, da informação, começa-se aqui a misturar um bocadinho, que é a questão, para já é a questão de, por exemplo, da censura, contos, histórias que fazem parte da nossa infância e que precisamente estimularam a nossa liberdade para nos fazer refletir no que é certo, no que é errado, no questionamento, no sentido crítico. E censurar essas histórias só porque o príncipe beija a princesa, ela não dá consentimento. Desculpa, mas uma criança não pensa nisso. Elas estão focadas, não têm sequer os mecanismos para estar a ter esse tipo de reflexão. E aliás, é uma oportunidade para o adulto intervir e ajudar no desenvolvimento e sentido crítico da criança. As redes sociais é muito positivo, atenção, mas acho que está a contribuir muito para esta disseminação
de ideias, porque tu próprio, repara, tu estás a falar aqui, estamos a falar de uma viagem, ou tu vais fazer uma pesquisa sobre viagens, a seguir estás, por exemplo, numa rede social, aparecem-te anúncios sobre aquela viagem. Isso é Nós o estamos algoritmo a funcionar, a ser sim. controlados. Sim. E isto é liberdade? Vão pelo teu interesse. Mostraste uma vez interesse, então queres mais disso? Toma lá mais disso. Esse é o algoritmo Até a que funcionar. ponto nós estamos Mas a ser sim, livres de acaba por ser. pensar por Acaba por nós? Até que ponto nós estamos a ser livres de acreditar naquilo que nós queremos, de procurar, de refletir? E eu vejo muito isto hoje em dia, é a pouca capacidade de questionar. Olha, e se calhar podemos fazer aqui a ponte em relação ao que tu acabaste de dizer e não perdendo o fio à meada, fazer aqui a ponte para alguns ensinamentos que se calhar o 25 de Abril nos traz. E o pensamento crítico, isto é, se antes do 25 de Abril nós não podíamos expressar livremente a nossa vontade, as nossas ideias, hoje em dia somos livres de o fazer, mas é importante que a minha ideia seja explorada com um sentido crítico. Então, se calhar, a liberdade da expressão ou o ensinamento que aqui o 25 de Abril nos traz é precisamente que a questão da liberdade implica também aqui um pensamento crítico que eu não posso descurar e que me vem trazer também esta ideia: sou livre, sim senhora. A liberdade, ou melhor, a liberdade não existente antes privava ou limitava as oportunidades individuais, e isso trazia muitas vezes angústia, medo. O medo estava muito presente nessa altura, a ansiedade. Portanto, as pessoas não eram livres também de expressar aquilo que sentiam, muitas das vezes, mas esta liberdade, e isto é um ensinamento que eu acho que é importante considerarmos, essa liberdade não me pode trazer a liberdade de dizer tudo sem refletir sobre o assunto, sem perceber quais são as consequências do meu dizer. Portanto, liberdade também significa responsabilidade por aquilo que eu digo, por aquilo que eu faço, e percebo que, ok, eu até sou livre e posso fazer asneira, porque isso também é liberdade, o reconhecer que também tenho imperfeições, que também tenho erros, que também erro, e ainda bem que assim é, porque esses erros, essas imperfeições, se calhar vão me permitir mais tarde evoluir quando eu reflito sobre isso. Mas eu preciso de assumir isso com responsabilidade, porque os meus atos, os meus dizeres, os meus sentires vão ter consequências para o outro. E é o sentido de responsabilidade que se calhar falta às vezes nisso, é o pensamento crítico com sentido de responsabilidade. Sim. E acho que é aqui um bom modo para começarmos aqui também a finalizar e passarmos aqui no fundo esta mensagem que é, e que eu gostava muito de transmitir, que é no fundo refletirmos bem naquilo que é realmente ser livre, naquilo que nós dizemos, pensamos e fazemos, mas não deixarmos de ser nós próprios pelo que os outros vão pensar ou dizer ou fazer, porque só estamos a contribuir para que ideologias que se disseminam permaneçam e ganhem cada vez mais poder. E temos que refletir quando nos chega alguma informação, questionar, perceber qual é, se a informação é válida, se é fidedigna. E se está alinhada contigo. Exatamente. Simplesmente não sermos esponjas que absorvem tudo o que chega até nós, mas conseguimos ter a capacidade de pensar se aquilo se enquadra, se está ligado com aquilo em que acreditamos, porque vai muito de encontro àquilo que falávamos das crenças e valores. Se nós queremos simplesmente absorver aquilo e ficarmos com aquela crença e adotarmos os valores dos outros e darmos as coisas como dados adquiridos, sem refletir. Lá está, sem o pensamento crítico, é o que tu disseste e muito bem. Eu concordo plenamente com isso. Portanto, liberdade, sim, liberdade para pensar, liberdade para nos exprimirmos, liberdade para fazermos, para sentir, acima de tudo, mas com sentido de responsabilidade e aplicando um pensamento crítico, sem descurar a pessoa que eu sou. E lá está, dentro da pessoa que eu sou, ser livre de fazer essas escolhas, por vezes diferentes e por vezes não, por vezes alinhadas com aquilo que é a expectativa dos outros, está tudo bem. Mas não tenho, aliás, liberdade requer também a coragem, por vezes, de ser diferente.
a coragem de dizer alguma coisa que vai contra essas expectativas, contra essas convenções sociais. E liberdade requer efetivamente coragem. Aliás, o 25 de Abril foi prova disso, requereu ali muita coragem e eu acho que isso também é importante, destacar isto como também um dos ensinamentos. Foi uma revolução sem sangue. E isto é importante percebermos que nós podemos travar as nossas lutas dentro daquilo que é a nossa liberdade sem termos que impor ao outro, sem termos que magoar o outro. E isto acho que é importante. Portanto, sobretudo nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Guerras, portanto, aqui o sem sangue tem um significado diferente, é simbólico, mas que tem um simbolismo também muito importante quando falamos aqui da liberdade. E vamos valorizar a liberdade que temos e que hoje em dia, a propósito também do que falaste agora, noutros contextos, noutros países estão a atravessar guerras e as pessoas queriam, naquele momento, sentir um bocadinho de liberdade e a liberdade ela está totalmente condicionada. E aí já não é por elas nem por escolhas próprias, mas pelo contexto. Sim. Por isso, vamos aproveitar a liberdade e ter coragem para sermos livres, porque a propósito disso, desculpa só, eu vi uma frase de um escritor, que é o Pedro Chagas Freitas, Sim. e ele disse uma frase que me ficou e que eu achei, eu pensei, isto enquadra-se muito neste episódio, porque ele diz assim: quem se entrega inteiro sofre inteiro. E ele dizia isto a propósito da vida, da pessoa ser ela própria e conseguir ter essa liberdade. E é muito isto. Hoje em dia nós temos, para termos a nossa liberdade, também vamos ter consequências disso. Ter consciência dessas consequências também é importante. Sim. Só que é sermos nós mesmos, é sermos fiéis a nós mesmos, sermos autênticos. Sim, deixa-me só, eu acho que ainda há mais, portanto, para além do pensamento crítico, da liberdade de sermos nós com pensamento crítico, com sentido de responsabilidade, percebermos que a luta pode ser sem sangue, efetivamente, mas que devemos travar essa luta por nós, por aquilo que nós somos. Também há uma questão que também é importante e que acho que devemos retirar agora, avançando aqui um bocadinho mais e para finalizarmos também, outro ensinamento que podemos retirar do 25 de Abril, que é a nossa capacidade de resiliência. E quando nós queremos, e vai encaixar naquilo que tu há bocado disseste, mudar mentalidades, precisamos de ser resilientes. Andamos há 50 anos nisto, portanto, andamos há 50 anos nesta batalha, se calhar há mais, mas aqui assinalando esta data, há 50 anos, e significa que aquilo que é a minha verdade, eu não a posso impor com o imediatismo que às vezes queremos, mas com a consciência de que isto é um processo, isto é um trabalho, nós temos a nossa evolução. Falaste em algum momento no início de autoconhecimento, liberdade é autoconhecimento. Eu não sou livre de ser quem sou se eu não me conhecer. E para eu me conhecer, eu também preciso de resiliência, até porque muitas das lutas que eu vou travar vai ser comigo mesma. E isto é muito importante, termos esta consciência. Era o que eu ia dizer, porque ainda no primeiro episódio falávamos que a mudança parte primeiro de nós e depois dos outros. E lá está. Se nós não formos resilientes para travar uma luta contra a nossa própria mudança, como é que vamos ser capazes de mudar aquilo que está à nossa volta? E trazer ao outro aquilo que nós acreditamos. Portanto, liberdade é também isto. E se calhar finalizávamos aqui com uma frase de Johann Goethe, mas onde se deve procurar a liberdade é nos sentimentos. Esses é que são a essência viva da alma. E é isso. Finalizamos, se calhar, este episódio com a ideia de que ser livre é ser livre para sentir. Sentir aquilo que está dentro de ti. Ser livre para acreditar. Para acreditar e perceber que é o teu acreditar. Olha, obrigada por esta conversa, acho que foi interessante. Nós aqui também sentimos a liberdade de dizer aquilo que pensamos, em que acreditamos e trazer a nossa verdade até vós. E sejam livres de pensarem aquilo que entenderem. De aceitarem e ou concordarem com aquilo que nós aqui estamos a dizer. Obrigada por estarem connosco em mais um episódio e até breve.